Aí, tá? Vamos investir aqui mais ou menos uns 3 meses, pelas minhas contas, 3 meses, falando sobre essa série de pregações temáticas que envolve a igreja local. Não, botei no grupo. Não. Coloquei no nosso grupo, botei nos dados, né? A série se chama Ame a Sua Igreja. Esse é o propósito. Vamos passar aqui quase 3 meses falando sobre igreja local, falando sobre a importância da igreja local, falando sobre a importância da relação entre o salvo e a igreja local. Então nós vamos passar um bom tempo aqui, investindo tempo, falando sobre esse tema, os próximos 3 meses, mais ou menos. Isso por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de crise. A igreja contemporânea, a igreja moderna, ela está passando por um tempo de crise. Eu começo essa série citando algo interessante. Em 2017, um dos maiores violinistas do mundo, Joshua Bell, tocou de surpresa numa estação de metrô em Washington, com um violino avaliado em milhões de dólares, executando uma das peças mais extraordinárias da história. Mas quase ninguém parou para ouvi-lo tocar. O maior violinista do mundo, um dos violinos mais caros que se há hoje, tocando as músicas, as peças mais extraordinárias da história, mas as pessoas estavam distraídas. As pessoas estavam apressadas demais. Isso fez com que elas perdessem aí espetáculo de graça, 0800. Ela perder essas pessoas que estavam apressadas, aperreadas ali com 1001 coisas para fazer, pelo fato delas não pararem, elas não conseguiram apreciar essa beleza diante de si, beleza diante dos seus ouvidos, beleza diante dos seus olhos. Eles estavam apressados demais. E da mesma forma que essas pessoas que passaram apressadas nessa estação de metrô em Washington em 2017, da mesma forma, muitos cristãos têm ignorado a beleza da igreja de Cristo. Muitas pessoas, muitos salvos no Senhor Jesus Cristo, têm ignorado a graça que o Espírito Santo produz nos acordes da igreja local. A beleza que o Espírito Santo está produzindo dentro da igreja local. E muitos dos cristãos, por causa de sua pressa, por causa de suas distrações, acabam que não enxergando, não ouvindo, acaba que não percebem, eles têm uma visão distorcida do que é a igreja. O Espírito Santo está tocando uma bela de uma sinfonia na igreja local, mas para muitos a igreja é apenas um prédio. A igreja é apenas um local, uma agenda religiosa de domingo. A igreja é só um local de rituais, onde eu chego, rio, aperto a mão de algumas pessoas e pergunto como é que você está. Você vai dizer, estou bem, graças a Deus, eu me sento, abro minha Bíblia, canto alguns louvores, passo uns minutos ali prestando atenção na pregação. No final do culto, vou para minha casa. Ritual. Muitos têm essa visão. É apenas uma religião de domingo. Eles não conseguem enxergar a beleza que há na igreja local. E essa distorção, essa erosão, essa depreciação que os cristãos estão possuindo da igreja local tem feito com que cristãos estejam perdendo a grande, verdadeira glória de Deus. Tem feito com que cristãos não percebam a preciosidade que é a igreja local, a maravilhosa igreja local. E aqui está o grande desafio dessa série. Esse é o grande desafio dessa série de pregações. É mostrar que amar a Cristo é também amar a sua igreja. Amar a Cristo é igual a amar a igreja local. Apesar das falhas,
apesar das diferenças, a comunhão, a igreja local, é a manifestação da glória de Deus. É o local da presença de Deus. É a obra de Deus na terra. E por isso nós precisamos recuperar essa visão bíblica e apaixonada pela igreja local. É por isso que eu quero passar aqui tempo investindo sobre essa preciosidade, essa maravilhosa obra que é a igreja local, o local onde nós pertencemos, o local onde nós servimos, o local onde cuidamos e somos cuidados, o local onde compartilhamos uma mesma missão. Essa série de mensagens será esse chamado a nós redescobrirmos a beleza da igreja local. Que os nossos olhos brilhem pela igreja local. Que o seu coração arda em desejo, em amor pela igreja local. E, mais uma vez, isso é importante porque nós vivemos em uma época de desconfiança em relação à igreja. Muitas pessoas acham que igreja é religião. Igreja é apenas uma instituição. E eles não conseguem enxergar essa beleza que é fazer parte de uma igreja local. E o Brasil ele tem centenas de milhares de prédios de igreja. E essas centenas de milhares de prédios de igrejas geram escândalos, geram corrupções, geram feridas. São igrejas voltadas para dinheiro. São igrejas que possuem líderes abusivos, igrejas superficiais. Todos esses tipos de igreja aqui no Brasil fazem com que os cristãos, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, se afastem cada vez mais. E o resultado? Crentes feridos, desigrejados. Temos os turistas eclesiásticos, aparecem de vez em quando. Temos os membros sem compromisso, membros que apenas vêm para o culto à noite. Esse cenário moderno tem gerado esse tipo. Porém, a Bíblia apresenta uma visão gloriosa da igreja. A visão bíblica sobre a igreja é completamente diferente. A Bíblia vai dizer que a igreja é a família de Deus, é a embaixada do reino, é a noiva preciosa, é o corpo de Cristo. E se você achou, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, eu peço que você se ponha de pé, mas só mais uma vez, para que possamos fazer a leitura pública. E esse é o propósito da pregação de hoje, né? Se Cristo deu a sua vida pela igreja, o cristão verdadeiro não pode viver sem amá-la e sem se comprometer com ela. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Se Cristo amou a igreja e se deu pela igreja, e se você é crente no Senhor Jesus Cristo, o seu compromisso é viver para amar a igreja local e para se comprometer com a igreja local. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna, firmeza da verdade. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por essa grande oportunidade que temos. Dedicarmos aqui, ó Deus, alguns minutos, ó Deus, algum tempo de nossas vidas, para que possamos nos deleitar, nos aprofundar nessa maravilhosa obra que o Senhor realiza em nós. Em nos resgatar do reino das trevas, nos transportar para o reino do Filho do amor de Deus. E nesse reino do Filho do amor de Deus, o Senhor nos coloca em uma igreja. O Senhor nos coloca em uma igreja local. Senhor, nos ajude a percebermos, ó Pai, a beleza. Que possamos ter aqui as nossas mentes trabalhadas e que possamos sair daqui, ó Deus, todos possam sair daqui com essa certeza que Cristo entregou sua vida pela igreja. E eu que entreguei minha vida a Cristo, preciso amar essa igreja e preciso me comprometer com essa igreja. Que assim o Senhor faça, Deus, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém? Pode sentar.
Bom, nós lemos 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. E Paulo está escrevendo essa carta para que Timóteo saiba como se conduzir na igreja e na própria vida. Esse é o propósito a qual Paulo está escrevendo 1 Timóteo. O ponto aqui de Paulo é que, por causa do seu atraso, olha, Timóteo, eu posso me atrasar, pode ser que eu não chegue a tempo, pode ser que a minha presença demore um pouco mais a chegar, e então eu estou te escrevendo para que você saiba como agir, tanto na igreja como sua vida pessoal, porque, Timóteo, o que está em jogo é o futuro da igreja. A igreja, o futuro da igreja está em jogo. E você precisa, Timóteo, saber como se portar na igreja e na sua vida pessoal. E nesse propósito de instruir Timóteo como agir na igreja e como agir em sua vida pessoal, Paulo usa 3 expressões para descrever a igreja. Cada uma das quais vai ilustrar aqui um aspecto diferente da igreja. Ele chama a igreja de casa de Deus, de a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Ele usa 3 expressões para qualificar a igreja local. Ele começa falando que a igreja é casa de Deus. Ou seja, quando através do novo nascimento, quando o cristão, através do crer em Cristo Jesus, ele agora faz parte, ele é membro da família de Deus. É a casa de Deus. Casa, família. Casa é comunhão. Casa é relacionamento. Casa é intimidade. Paulo vai dizer, olha, Timóteo, a igreja, casa de Deus. Nós nos tornamos membros da família de Deus. Nós nos relacionamos com Deus como o nosso Pai. Nós nos relacionamos uns com os outros como nossos irmãos, porque afinal de contas, isso é a igreja, Timóteo. Casa de Deus. Família. União. Ele chama a igreja também de a igreja do Deus vivo. Ele vai agora enfatizar uma presença mais vívida, mais real do Deus vivo. O que vai caracterizar essa igreja, Timóteo, é a presença real desse Deus. É a igreja do Deus que é vivo. É a igreja do Deus vivente, o Deus presente. Timóteo, a igreja é o templo do Deus vivo. O que caracteriza essa igreja é a presença de Deus, é a realidade de Deus. Quando a igreja vai adorar, ela adora Deus vivo. Quando a igreja abre a Bíblia, e a Bíblia vai ter então agora a exposição, nós ouvimos a voz do Deus vivo. Quando na igreja nós experimentamos a comunhão, nós estamos amando como Ele nos amou. Quando nós testemunhamos ao mundo através desse amor, dessa comunhão que temos, nós mostramos para o mundo o Deus vivo. Essa é a igreja, Timóteo. Isso é a igreja do Deus vivo, do Deus atuante, do Deus que é presente. E ele fala a terceira expressão, a coluna e a firmeza da verdade. Ele está falando sobre, ele usa a imagem, né, de um edifício, da firmeza. Porque o que firma um edifício são justamente as colunas. E é o que essa imagem que Timóteo traz e diz, olha, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Contra as tempestades das heresias, contra a noite escura do pecado, a igreja é a firmeza. A igreja é o que sustenta a verdade. A igreja é a responsável por manter a verdade em pé, custe o que custar. Assim como as colunas sustentam o edifício, a função da igreja é anunciar e exibir a verdade.
ela é responsável por esse grande ministério. Então é por isso que Paulo expressa a Timóteo: Timóteo, a igreja, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que é coluna, firmeza da verdade. Ele quer passar essa imagem, que a igreja é algo precioso. E a Bíblia não para por aí. Não é só aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que a Bíblia vai falar sobre a igreja. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8, verso 15. E a Bíblia vai falar algumas verdades sobre essa igreja que Paulo caracteriza como casa de Deus, igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Romanos, capítulo 8, versos 15 a 17. A Bíblia vai nos mostrar uma preciosa verdade sobre a igreja local, de que a igreja local é uma família adotiva. Romanos capítulo 8, verso 15 a 17. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A Bíblia vai transmitir essa preciosa verdade de que a igreja é uma família adotiva. Pela obra de Cristo Jesus, você não recebe apenas o perdão, você não recebe apenas a redenção. Pela obra de Cristo Jesus, você recebe também a adoção. É o que ele diz: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Vocês agora, ao serem salvos, vocês recebem o espírito de adoção. Vocês passam a ser filhos da família de Deus. Na cultura romana, a adoção era irrevogável. Dava uma nova identidade, novo nome, nova herança. E Paulo traz essa imagem. Assim é com a igreja. É irrevogável. Você faz parte da família de Deus. Ser cristão sem estar ligado a uma igreja local é uma contradição. Não tem como. Se você é crente e não está ligado a uma igreja local, isso é contraditório. Porque igreja é uma família adotiva. Quando você recebe o Espírito Santo, e automaticamente você faz parte de uma família, de um corpo, de uma igreja. Se você tem o pai, você tem que ter os irmãos. Essa é a verdade bíblica. E isso é muito importante porque muitos querem um Jesus sem igreja. Muitos querem Cristo, mas não querem os servos de Cristo. Muitos querem as bênçãos de ter Cristo no coração, mas muitos não querem ter a dor que é fazer parte de uma igreja local. A bênção e a dor de fazer parte de uma igreja local. É o que esses dias eu vi uma ótima definição sobre esse tipo de os crentes Netflix. Eles selecionam. Tem um catálogo cristianismo e eles selecionam o que quer do cristianismo. Cristo eu quero. Cristo é bom. Igreja? Não, igreja não. Igreja eu quero. Eles selecionam o que querem de Cristo. Mas em um cenário de igrejas que se tornaram empresas de fé, nós precisamos lembrar que a igreja é uma família. A igreja é família. Não é um piquenique. A igreja é família. Não é uma programação. Você é salvo em Cristo. Deus lhe coloca na igreja. Feridos pela igreja? Sim. Não.
A família às vezes machuca. A família às vezes fere. Estar próximo magoa. Porque são 2 pecadores. São 40 pecadores. Feridos. Mas fugir não é a solução. Fugir da igreja local não é o caminho bíblico. O caminho que a Bíblia apresenta é que é um caminho de perdão. É aprendermos a perdoar. Aprendermos a ser curados em Cristo. A solução é permanecer, ter comunhão real, para que possa perdoar, perdoado, curar, ser curado. Isso é igreja. Porque crentes sem comunhão real vivem isolados. Crentes sem comunhão, crente sem igreja, são frágeis, vulneráveis, alvos fáceis. Ah, pastor, mas desde o dia que fulano não participa mais de vida de igreja, ele vai para uma igreja e para outra, não tem um compromisso com a igreja real, a vida dele virou 1001 maravilhas. Lógico, o diabo vai essa pessoa para quê? Para que vai perder tempo com essa pessoa? Ele vai investir naquela pessoa que está firme na igreja, que está com comunhão, que está desfrutando da igreja, que está fazendo parte da família da fé, que está ferindo, que está sendo ferido, que está aprendendo a perdoar, aprendendo a ser perdoado, curar, ser curado. São essas pessoas que são alcançadas, atacadas. O diabo não caça ovelhas soltas. O diabo não caça ovelhas solitárias. O diabo caça o rebanho. Caça as ovelhas que estão reunidas. Essas ovelhas são as presas do diabo. Essas as ovelhas que abataram. Ele entende. Igreja é família. Ele precisa destruir a família. Precisa destruir. Mas além de igreja ser família, como Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, abra agora a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, verso 20, nós veremos que a Bíblia também apresenta a igreja como uma embaixada do reino de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 20. Diz assim o versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está deixando claro aqui, a palavra de Deus deixa clara que nós somos cidadãos do céu, nós somos estrangeiros. A igreja é uma embaixada que representa o nosso rei. A igreja local é uma embaixada que representa Cristo Jesus. Quando uma cidade se tornava uma colônia romana, na época de Paulo, essa colônia romana trazia a cultura de Roma, trazia a lei de Roma, independente aonde quer que fosse aquela embaixada, ela trazia a cultura de Roma e trazia as leis de Roma. Assim é nas embaixadas modernas hoje em dia. Embora ela esteja no Brasil, ela não está sujeita às leis do Brasil. Ela tem a cultura do seu país e segue as leis do seu país. Essa é a ideia de uma embaixada. E é assim que assim que a Bíblia diz que é a igreja local. A igreja local é uma embaixada do reino. Ela traz a cultura do céu para a terra. Ela traz a lei dos céus para a terra. A igreja é a maior apologética diante do mundo. É o maior testemunho do Evangelho de Jesus Cristo para todo mundo. É a igreja local. Porque a igreja local é essa embaixada. Quer saber como é o reino vindouro? Quer saber como será no novo céus e nova terra? Quer saber como é a vida de Cristo Jesus? Olhe para a igreja. A igreja é o espelho, é a embaixada do reino.
infelizmente, em um país de escândalos religiosos, líderes que se julgam pastores, que buscam poderes políticos, a igreja local deve ser esse contraste. A igreja local tem que ser um ambiente onde Cristo reina, não os homens. A vontade de Deus é feita e não a dos homens. A igreja tem que ser esse contraste. Se o mundo deseja poder político, a igreja não deseja poder. Se o mundo deseja ser visto, a igreja, nós somos humildes, nós queremos que Cristo apareça. Se no mundo reina ódio, guerra, a igreja faz amor. A igreja tem que ser esse contraste. Cristo reina. Em meio a tanta corrupção e violência, a igreja deve ser sinal de um outro reino. Um lugar onde há paz, um lugar onde há justiça, um lugar onde há verdade. Tem que ser esse contraste. O perigo real é a igreja refletir mais a cultura do mundo do que a cultura do céu. O perigo real é a igreja se moldar tanto a esse mundo e refletirmos apenas as coisas desse mundo. A igreja busca mais um entretenimento. A igreja mais parece um clube. Pessoas se reúnem com um propósito. E a igreja acaba aqui perdendo a sua identidade. Ela deixa de ser uma embaixada do reino de Deus. E a pergunta que o mundo deveria nos fazer é: vocês não são daqui, são? Deve olhar para as nossas vidas, para a nossa igreja, pensar: esse povo não é daqui não. Esse povo não conhece como o mundo real acontece. Essas pessoas parece que não vivem de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa cultura. Essa é a pergunta que o mundo deve fazer todas as vezes que olhar para uma igreja local. Enxergar diferença. Enxergar algo diferente. Será que o mundo tem olhado para a nossa igreja? Enxergar diferença? Será que esse tem sido o nosso retrato para as pessoas desse bairro? Será que as pessoas olham para nós e pensam: será que esse povo é daqui? Ou será que eles olham para nós e pensam: é só mais uma? É apenas mais uma igreja. Apenas mais um povo se reúne no domingo. Nós precisamos retomar essa característica da igreja. A igreja gera diferença. Termos baixadas do reino de Deus. Chegar e perguntar: esse povo é doido. O povo não é daqui. Nós respondemos: sim. Nosso chamado é justamente para ser chamados de loucos pelo mundo. Nosso chamado é justamente ser embaixada de um outro reino que é diferente desse. Essa é a grande característica que precisamos também implantar em nossa igreja. Mas além da igreja ser uma família de Deus, além dela ser uma embaixada do reino, em Atos 20 e 28, quero que você abra sua Bíblia, Atos 20 e 28. Terceira verdade sobre a igreja local é que a igreja é a noiva preciosa de Cristo. Atos capítulo 20, verso 28. Paulo está dando seu discurso de despedida, está indo embora de Éfeso, sabe que não verá mais esses irmãos, e ele reúne a liderança, e no verso 28 ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja é preciosa.
Cristo resgatou o seu próprio sangue. Paulo aqui está lembrando a esses presbíteros essa verdade. A igreja foi comprada pelo sangue precioso de Cristo. Em Efésios capítulo 5 é dito que ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou por essa igreja. Ele comprou essa igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. A igreja é uma noiva preciosa. E o dote de um noivo era justamente o sinal de compromisso. E esse foi o sinal de compromisso de Cristo com sua igreja. Comprar com seu próprio sangue. Ele não pagou com ouro, não pagou com prata, não pagou com animais. Ele pagou com seu próprio sangue. É por isso que nós podemos afirmar, a Bíblia afirma de maneira categórica: não se pode amar a Cristo sem amar a igreja. Como é que eu posso dizer que amo a Deus, ao qual eu não vejo, se eu não amo o irmão ao qual eu vejo? Não se pode amar a Cristo e não amar a igreja. Amar a Cristo e não amar os irmãos. Eu tenho um Deus no meu coração, mas eu tenho ódio pelo meu irmão. Isso é contraditório. Não se pode. Pode desprezar a noiva de Cristo. Não se pode desprezar aquilo que é mais precioso para Cristo. E em uma realidade nossa, de igrejas que viraram negócios, precisamos recuperar, trazer essa visão bíblica. A igreja é a noiva do corpo. A igreja não é apenas programação. A igreja não é estrutura. Igrejas são pecadores que foram salvos, resgatados por Cristo Jesus e que agora estão no processo de santificação, estão no processo de serem mais parecidos com Jesus. Em um cenário de clientes espirituais que pulam de igreja em igreja, você precisa se lembrar, a noiva não é descartável. Você não pode mudar de igreja como quem muda de roupa. Você não pode mudar de igreja como quem muda de carro. A noiva é preciosa, a igreja é preciosa. Você não pode desprezar aquilo que Deus comprou com seu próprio sangue, que Cristo amou até a morte. Temos abandonar, temos deixar de lado aquilo que custou tanto para. E amados, se nós fôssemos falar sobre essa questão da perspectiva bíblica, a Bíblia toda fala sobre igreja, a Bíblia toda fala sobre um povo. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus sempre teve um povo. Deus chama Adão, Deus chama Sete, Deus chama Noé e os seus filhos. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, Deus então depois chama Jacó com seus 12, e Deus cria um povo. E Deus, durante todo o Antigo Testamento, sempre tendo o seu povo, sempre se relacionando com o seu povo. E esse povo, chamado Israel, Deus sempre tratou como filho, Deus sempre tratou como esposa, Deus sempre teve o seu povo. No Novo Testamento, Cristo, de maneira plena, agora cumpre isso e amplia. Cristo compra o seu povo. Agora nós não temos mais uma família estatal, agora não é mais um país, não, agora é global essa família, a noiva de Cristo, que é manifestada na igreja local. Cada igreja local é um corpo de Cristo. E lá na consumação de todas as coisas, em Apocalipse, a história termina com casamento, Cristo se unindo com o seu povo, se alegrando, celebrando essa festa. A Bíblia toda mostra que a igreja é extremamente. Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Você, como cristão, tem compromisso de amar a igreja, se comprometer com a igreja. E essa série de pregações que hoje tem alguns propósitos. Ele tem um propósito de falar aos feridos pela igreja. Igrejas ferem pessoas. A teologia fere pessoas. Compreensões erradas que a igreja fere pessoas.
percepções pessoais erradas ferem pessoas. Infelizmente, feridas pela igreja. Para essas pessoas que foram feridas pela igreja, o propósito dessa série de mensagens é mostrar que Cristo não abandona a sua vida, não abre mão da sua vida. O que Cristo faz é restaurar a sua vida, é perdoar, é voltar, é trazer de volta. Então a resposta para as feridas que a igreja causa na sua vida, que a igreja causou na sua vida, não é viver isolado. Não é se distanciar de qualquer igreja. Não, é a restauração. É agora procurar uma igreja para a sua igreja, a igreja que é uma bênção de Deus na sua vida, para que você possa ser restaurado. Para que as feridas possam ser saradas. Essa série de pregações também tem o propósito de falar aqueles que são diferentes. Aqueles que agem com indiferença. O pastor está falando aí, é até legal, é até bom, mas não é para mim, não é comigo isso aí. Coisas mais importantes para falar. E para as pessoas diferentes, o propósito dessa série de pregações é mostrar que a igreja é uma fraude. Cristianismo sem igreja local é uma farsa, é fajuto. Porque não existe vida cristã fora de igreja local. Não existe vida cristã sem igreja, não, sem tem como ser crente sem igreja. O propósito dessa mensagem, dessa série de mensagens, é mostrar isso. Precisa parar de agir com se importar com a igreja. Essa série também tem algo para falar aos cansados. Aqueles irmãos que servem tanto, aqueles irmãos que fazem tanto, aqueles irmãos que se dedicam tanto e muitas das vezes se veem cansados e Deus, eu faço tanto, eu me dedico tanto. E essa série de pregações vai falar: seu serviço invisível não é vão. Por mais que a igreja ignore, por mais que o mundo ignore, mas Cristo, noivo, não ignora. Ele valoriza cada gesto de fidelidade. Ele valoriza, ele contabiliza, ele aplaude, ele se anima com cada pequeno gesto. Para que nós possamos reanimar, reacendermos a chama, a servirmos ao Senhor. Também tem algo a ser dito aos turistas eclesiásticos. Aqueles que só aparecem no domingo. Aqueles que não têm vínculo, aqueles que não têm comunhão, aqueles que não desfrutam da bênção da igreja local. E aos turistas eclesiásticos, a mensagem é que Cristo não te chamou para ser um espectador, para ser parte ativa. Cristo não te salvou para que você seja apenas um espectador. Ele te chama para que você possa fazer parte de um corpo, para que você seja membro ativo, faça alguma coisa, coopere para o avanço do reino, faça com que o corpo de Cristo seja edificado. Também tem algo a ser dito para os desiludidos, escândalos. Eles que olham tanta podridão no evangelicalismo do Brasil, tantas igrejas fajutas, tantas fraudes, mas hoje essa série é importante também para mostrarmos que o fato de haver falsas igrejas, falsos líderes, não invalida a verdadeira. O fato de haver tanto escândalo, tanta igreja, perdão da palavra, sem futuro, não vale nada. Não invalida o fato de precisamos de igrejas verdadeiras.
Pelo contrário, nós precisamos de igrejas fiéis. Se o que o Brasil hoje acha que todo pastor é ladrão, ele não precisa que todos os pastores deixem de ser pastor. Não, o que eles precisam é de pastor que seja fiel. E se para o mundo toda a igreja é fajuta, o que eles precisam é de uma igreja fiel. Igrejas fiéis, que resplandecem o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu quero falar também a nossa realidade. Igrejas que só falam de dinheiro, não refletem o evangelho. Igreja que está preocupada apenas com cultura, informação, não reflete o evangelho. Uma igreja que só oferece autoajuda emocional, está traindo a cruz. Não é evangelho. Igreja sem disciplina, igreja sem comunhão, sem palavra, não são embaixadas do reino. Amados, nosso bairro aqui, o Baú, precisa desesperadamente que a nossa igreja seja bíblica. Nosso bairro precisa desesperadamente preguemos Cristo. Precisam desesperadamente que nós vivamos em santidade. Que a nossa igreja sustente a verdade diante das pessoas. Precisam desesperadamente uma igreja fiel. E sabe como é que isso começa? Você amando a sua igreja. Começa você amando a sua igreja. E essa é a importância da dimensão. Despertar a atenção para que você precisa amar a sua igreja. Você ame, seja amado. Se coloque em prática o amor que você tem por Deus. E para concluir, meus irmãos, olha, quero terminar também com a história. O menino foi adotado. Recebeu a grande bênção de ser adotado por uma família cristã. E o primeiro encontro que ele teve com todos os familiares foi o jantar de Natal. E aí ele chega ali acuado. Ele olha assustado. Muita gente reunida naquela casa. Ele olha assustado agora para o seu novo pai e diz: pai, todas essas pessoas são minha família. Todas essas pessoas são minha família. E o pai olha e responde: sim, filho. Todas essas pessoas agora são sua família. E a pergunta do menino ecoa: todas essas pessoas. Você precisa fazer essa pergunta. Você precisa ter essa certeza. Todas essas pessoas fazem parte, sim, em Cristo. Todos aqui entregam sua vida a Cristo. Todos que entregam sua vida tornam. E é assim que se ganha uma família, entregando sua vida a Cristo Jesus. Você entende que Deus soberanamente escolhe pecadores, resgata pecadores. Esses pecadores entendem que não conseguem agradar a Deus. E eles precisam então se arrepender dos seus pecados e crer na obra de Cristo Jesus, que Cristo Jesus pagou por seus pecados. Quando ele crê nisso, a obra da salvação se torna real. Ele então é transportado, ele é tirado do reino das trevas e transportado agora para uma família. Ele agora ganha irmãos, pai, irmão. E essa pessoa olha várias pessoas. Para todas essas pessoas, são minha família, pai. Pai. Sim. Essa é a ideia. Veja. Nós vamos aprender
8 verdades preciosas. Vou ver dos próximos domingos. Como que devem, essas verdades que devem moldar a nossa vida como membros do corpo. Pertencer, acolher, congregar, cuidar, servir, honrar, testemunhar e cada uma dessas verdades vai trabalhar princípios, cada uma dessas verdades vai mostrar que a igreja não é apenas um lugar para ir. Vai mostrar que a igreja é um local para se amar. É uma família para se amar. É um local para que você cumpra a sua missão. Meus irmãos, diante da pressa da vida, nós podemos ser como aqueles passageiros que passaram correndo pelo metrô e não ouviram em a música da música. Grande compositor, grande violino, está tocando aqui melodias de amor através da igreja local. Nós ficarmos cansados, traídos, teremos essa melodia de amor. Ficarmos tão ocupados, perceberemos a beleza da igreja, a obra. Mas Deus nos chama a abrir os nossos olhos, a afinar os nossos ouvidos e a redescobrir esse som da graça de Deus que ecoa aí em meio ao seu. Estar atentos para percebermos essa preciosidade. Porque a cada mensagem Deus vai abrir um pouco mais os seus olhos para que você veja a beleza de sua igreja, até que juntos possamos dizer: eu amo a Cristo, isso eu amo a minha igreja. Nós possamos dizer isso no final dessa série. Eu amo a Cristo, isso eu amo a sua igreja. Amém? Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo importante. E estarmos aqui iniciando, Pai, essa série de estudos bem intencionais. Trataremos